Gente, aqui é o Vitor. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema tegumentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos introdutórios da pele, sobre funções, até chegar na relação da epiderme com a derme. Nós vamos explorar outros tópicos também dentro desse sistema tegumentar, beleza? Esse é só o primeiro vídeo. A pele é o sistema tegumentar dos seres humanos. Ou seja, o que é o sistema tegumentar? Ele é o revestimento dos seres vivos. E no caso dos seres humanos, é a nossa pele. A pele está relacionada com a adaptação daquela espécie ao ambiente onde ela vive. É só você fazer a comparação entre o revestimento externo de um ser humano e de um réptil. A pele ela forma uma barreira física de proteção contra os patógenos que é surpreendente. Ao mesmo tempo que algumas moléculas vão conseguir passar pela água, ela também vai funcionar como uma barreira, impedindo que qualquer micro-organismo penetre esses tecidos mais profundos. Até porque na nossa pele vão existir várias células de defesa que só vão estar preparadas para esse patógeno entrar, para que elas comecem a desencadear toda uma resposta inflamatória de defesa. A pele também participa da termorregulação e como órgão sensorial. Existem inúmeros receptores espalhados pelo corpo, pela pele, principalmente receptores de dor, que são muito específicos e são muito necessários na nossa espécie. Bom, nessa primeira imagem eu queria muito que vocês tivessem a sensibilidade de perceber a complexibilidade desse órgão que é a pele. A gente consegue perceber eu vou tentar ser bem didático para que vocês percebam pontos importantes dessa aula. Nós conseguimos perceber através dessa imagem que a pele ela não é tão uniforme. Se a gente pegasse um bloco do tecido da pele, nós iríamos perceber que existem várias camadas. E em cada uma dessas camadas, as células se apresentam diferente, elas possuem uma característica diferente, né? Aqui elas são mais cilíndricas, aqui elas ficam mais cúbicas, e aqui mais achatadas, e aqui parece que não tem núcleo, e aqui parecem escamas. Então a pele, ela é realmente isso. Ela é uma tampinha de queratina, com vários queratinócitos aqui, que estão localizados em cima de um tecido conjuntivo, onde eu tenho fibras colágenas, fibroblastos, e tenho vasos sanguíneos, vasos linfáticos. A pele também tem melanócitos, que são essas células que vocês conseguem perceber aqui mais escuras, que vão transferindo o pigmento de melanina para os queratinócitos mais superiores, para dar coloração à pele. E aqui nós temos um fio de cabelo, né? Um pelo, que nada mais é do que um conjunto de células mortas. O que é mais interessante ainda. Queratina misturada com células. Então perceba que a pele é um órgão bastante complexo, gente. Aqui eu já coloquei para vocês uma lâmina e coloquei também um esquema para a gente ir comparando juntos, tá bom? Aqui eu coloquei algumas camadas, porque mais para frente a gente vai ver que a nossa pele ela pode ser dividida em duas regiões. Eu tenho essa região aqui, tá vendo, que é super mais corada, de roxo, que é a nossa epiderme, e tem essa região mais inferior aqui, que é a nossa derme. Observando então aqui as camadas, essa imagem B ela corresponde só à região da nossa epiderme, ou seja, só essa região aqui roxinha. Então ela vai dividindo pra gente, ó, uma camada mais superficial chamada de estrato córneo, que é formado por queratinócitos mortos. Logo abaixo nós temos um estrato lúcido, depois um estrato granuloso, um estrato espinhoso, e um estrato basal, e então nós temos a derme. Então é como se nós tivéssemos pegado essa voltinha aqui e olhado no microscópio e criássemos um esquema para tentar deduzir todos esses tipos celulares que estão aqui. Então olha só que interessante, gente. Essas células elas vão mudando a sua forma à medida que elas vão se tornando mais superficiais. E isso é muito interessante porque a mudança de conformação, a mudança dessa apresentação celular é muito importante para formar essa barreira que vai ser a queratina, né? Esse misturado de queratina com células
dessa região do extrato córneo. Então é bastante interessante. E percebam que, olha só, ao mesmo tempo, tudo isso aqui é o mesmo tipo de célula, só que ela vai alterando, né? Ela vai sendo preenchida mais por queratina à medida que ela vai se tornando mais superficial. Mas perceba que nessa região aqui eu tenho células que são diferentes. Eu tenho essas células dendríticas, que são as células de Langerhans, nós vamos falar sobre elas mais pra frente. Temos essa região aqui de melanócitos e temos as células de Merkel, que são os mecanorreceptores. A epiderme, gente, é a camada mais superficial da pele. Então é toda essa região aqui. E olha que interessante, ela é uma camada bem diferente da derme. Se a gente traçasse uma linha, a gente ia conseguir ver que existe uma separação muito bem estabelecida. Então essa região aqui, mais superficial, eu chamo de epiderme. E essa região mais profunda eu chamo de derme. A epiderme, ela nada mais é do que uma organização de várias camadas de tecido epitelial, que vai se tornando pavimentoso, queratinizado. Então aqui nós temos células mais cúbicas que vão assumindo um formato mais pavimentoso à medida que vão se aproximando do extrato córneo, que a gente viu naquela imagem anterior. É possível distinguir a camada epitelial da camada conjuntiva justamente porque a organização dos tecidos é diferente. Se a gente observar nessa imagem agora, né, aqui está bem mais claro que nessa anterior, a derme, a região de derme. Essa região circulada aqui, ó, é um corpúsculo de Menser, que é justamente uma região mecanorreceptora também. Olha que interessante como essas células são agrupadas na epiderme. Olha como que parece que tem vários espinhos ao redor dessa célula. É uma característica da camada espinhosa da epiderme, que nós vamos falar mais à frente. Então perceba que a epiderme e a derme são tecidos diferentes, e a interação entre eles é muito importante para o equilíbrio do sistema tegumentar. Aqui mais uma vez mostrando para vocês então uma divisão entre a epiderme e a derme. A derme é formada por tecido conjuntivo e a epiderme é formada por tecido epitelial. Então a epiderme nós temos as células, o principal grupo de células da epiderme são os queratinócitos. Os queratinócitos eles vão mudando a sua conformação, a sua forma, à medida que eles vão se aproximando do extrato córneo. Temos também essa célula verdinha, que nós vamos falar depois, que são as células de Langerhans. Temos os melanócitos e temos as células de Merkel. A quantidade de camadas da epiderme vai ser importante para a gente classificar os tipos de pele. Se a pele tiver muitas camadas de epiderme, ela vai ser chamada de espessa. E se ela tiver uma camada, poucas camadas de epitélio, na epiderme, ela vai ser chamada de pele fina. Como assim? Se você observar, aqui nós temos uma menor quantidade de células epiteliais de queratinócitos, o que caracteriza essa região como uma região de pele fina. Já aqui nós temos muitas camadas de células epiteliais, o que caracteriza essa região de pele como uma pele grossa. Sem falar que nós podemos perceber que existe uma quantidade de queratina muito maior nessa região de pele grossa do que da de pele fina, justamente porque essa pele grossa ela está mais presente em regiões onde nós temos mais atrito, né, como a palma das mãos, a planta dos pés. E uma diferença entre elas é que na pele grossa nós não encontramos a presença de pelos. Os pelos só estão presentes na pele fina. E a pele fina, como ela tem menos camadas em relação à pele grossa, ela tem a ausência da camada lúcida e da camada granulosa. Se você voltar naquela imagem onde a gente divide as camadas da epiderme. Então tem menos camadas quando comparadas com a pele grossa e tem folículo piloso, enquanto a pele grossa não tem. Olha aqui que bacana.
Vamos observar uma coisa aqui. Aqui são aquelas mesmas camadas que a gente comentou lá em cima, tá? Vamos começar aqui pelo extrato córneo, qualquer coisa depois a gente sobe. Se você perceber, o extrato córneo é como se fossem várias estrias, né? Como se fosse uma casca de cebola. Isso aqui tudo é queratina. Essa queratina veio da onde? Essa queratina estava dentro dessa célula. Ela é produzida e à medida que essa célula vai se tornando mais superficial, essa queratina vai se maturando, e chega um momento em que ela vai tomando toda a região da célula. A célula vai perdendo o núcleo, tá? É um processo natural. Perceba que aqui ainda tem núcleo, muitos grânulos, e então depois essa célula vai ficando cada vez mais achatada até um ponto que a gente só tenha essas estrias de queratina. Então aqui nós temos o extrato córneo, o extrato lúcido, que é bem fino, e o extrato granuloso. Ele é granuloso justamente por causa desses grânulos, que são grânulos de querato e hialina. A interação dos grânulos de querato e hialina é que vão formar justamente a queratina, que vai formar o extrato córneo. O extrato espinhoso, ele já tem essas células com esse ao redor delas, a gente consegue perceber como se fossem uns espinhos, né, umas espículazinhas. E isso aqui são os tonofilamentos de queratina, que é o que dá a característica desse extrato ser chamado de espinhoso. Já no extrato basal é onde você tem as células que vão dar origem às novas células, é onde você tem a replicação, a renovação celular acontece no extrato basal, e logo abaixo do extrato basal nós temos o tecido conjuntivo. Essa região de extrato espinhoso e de extrato basal, ela pode ser chamada de extrato de Malpighi, ou camada de Malpighi, tá? É uma região mitocondrialmente ativa da pele. É onde está acontecendo as divisões celulares, é onde nós temos a renovação celular. Essas células se dividem e vão empurrando essas aqui para cima, para cima, para cima. E aí a camada mais superficial, ela vai então se descamando. Então, a epiderme é dividida em algumas camadas. Em cada camada, as células apresentam características próprias. Eu disse isso para vocês. A pele fina e a pele grossa variam na espessura. Eu também disse isso para vocês. Não só na espessura, mas também nós vimos que existem ausência de estruturas também, né? E o extrato de Malpighi é essa região mitocondrialmente ativa. Uma coisa interessante que eu queria que vocês tivessem em mente ainda nessa aula, é que a epiderme interage com a derme, formando como se fossem esses dentinhos, tá vendo? É como se fosse dedos de luva. Isso tem um nome. O que acontece é que o epitélio da epiderme projeta essas cristas epidérmicas, enquanto a derme projeta essas papilas dérmicas. E isso faz com que aconteça uma interação entre os tecidos. E o mais engraçado é que justamente essas cristas dérmicas é que criam as nossas digitais, que a gente consegue ver nos nossos dedos. É essa interação. Depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês uma imagem que vocês vão conseguir ter uma visão mais 3D dessa relação da epiderme com a derme. Então, estruturalmente, isso aqui nós chamamos de papila dérmica. Papila dérmica. Isso aqui nós chamamos de prega interpapilar. E essa região inteira nós chamamos de crista dérmica. A crista interpapilar, ela divide as papilas dérmicas. Ela divide a crista dérmica em duas papilas dérmicas. Ok? Olha só o que eu queria dizer para vocês, ó. Percebam, é como se fosse um Lego, sabe? Uma peça de Lego mesmo. E essas duas regiões se associam, sendo essa daqui a epiderme e essa daqui a derme. E essas cristas, essas papilas dérmicas, formam os relevos na superfície, que são as nossas digitais, que são tão únicas. A epiderme se associa com a derme através de reentrâncias. Na epiderme são chamadas cristas epidérmicas e já na derme são conhecidas como
papilas dérmicas. Bom, galera, essas foram as referências que eu usei para esse primeiro momento da aula. Nós voltamos num próximo momento falando sobre mais tópicos referentes ao tecido, ao sistema tegumentar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.